Salmo de número 77 diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isso é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito nos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agora está diante de nós a sua palavra, ela foi lida. Nós queremos experimentar, ó Deus, a graça, o conforto, ó Deus, em meio às nossas aflições e dúvidas, como esse salmista em sua experiência. Muito provavelmente, Pai, há pessoas nessa manhã aqui que estão aflitas, questões estão pingando, estão, ó Deus, operando em seus corações, em suas mentes, perguntas, dúvidas. Ó Deus querido, que o Senhor lhes dê a sua graça nessa manhã, e o Senhor tome os seus corações e os abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. O Salmo 30, que nós lemos na invocação do nosso culto, tem um verso também, não foi lido, mas está lá, que o choro, ele pode durar uma noite, é dito assim, mas a alegria vem pela manhã. É claro que não devemos tomar, embora possamos também, mas não literalmente somente uma noite, que no outro dia automaticamente a alegria virá pela manhã. Talvez algumas noites a gente precise experimentar de angústias e de sofrimentos, até que em algumas manhãs, a gente experimente a alegria do Senhor. É bem verdade isso.
Mas a verdade é que esse salmo, nesse verso, está dizendo aqui o nosso sofrimento, a angústia que os servos de Deus, que aqueles que conhecem o Senhor, experimentam muitas vezes em suas vidas, serão alcançadas pelo Senhor, e a sua graça, a sua misericórdia certamente se manifestará. Faz parte da vida cristã, da vida dos servos de Deus, de Gênesis a Apocalipse, experimentarem dias difíceis, dias de angústia, mas também é certo que Deus, na sua misericórdia, por causa da sua aliança, do seu pacto conosco, nós experimentamos alívio, certamente, é o que a palavra do Senhor nos garante. Se não aqui, certamente haverá um dia, uma manhã infinita em tempo, na eternidade, que nós experimentaremos essa alegria no amanhecer de Deus. O terceiro livro dos Salmos, você sabe que Salmos tem 5 livros, né? São 5 partes, e é chamado de livro, se você observar bem. Essa terceira parte, ou terceiro livro, que é o que nós estamos considerando aqui, em algumas dessas manhãs de domingo, o Salmo 73 até o Salmo 89 faz, então, parte deste livro. Ele tem uma história interessante por trás. Ele está relacionado com a queda de Jerusalém, no ano 586 a.C. Foi um trauma muito grande para a nação, talvez um dos maiores para Jerusalém, para o povo de Jerusalém. E também, juntamente com esse trauma da destruição de Jerusalém em 586, também os 70 anos de cativeiro, ou o chamado exílio babilônico. Foram 70 anos profetizados pelo profeta Jeremias, lá na altura do capítulo 22, 23 da sua profecia, confirmado depois o final desses 70 anos na profecia de Daniel, quando ele é despertado para orar, porque o cativeiro estava chegando ao fim. E Deus então devolve o seu povo, pelo menos parte deles voltaram para a terra prometida. Mas estes anos de destruição, de invasões a Judá, e particularmente a capital Jerusalém, com a sua destruição, bem como também o desterro babilônico, ou seja, o povo sendo levado cativo para a Babilônia, tem esses salmos do livro terceiro, Salmo 73 a 89, o pano de fundo, a mensagem destes salmos encontra-se nesse momento histórico bastante traumático para o povo de Deus. Em um mundo em que Israel foi humilhado pelo exílio e a aliança de Deus com Davi aparentemente fracassou, como está lá no final, no Salmo 89 deste bloco, estes salmos 74, os salmos anteriores, na verdade, ao nosso aqui, 74 a 76, lançam um alicerce de ânimo e esperança para o povo. E esses salmos que começamos agora com o Salmo 77 até o Salmo 80 formam um grupo de poemas que são unidos pelo tema, como os estudiosos têm chamado de o pastor. Vez ou outra, de alguma maneira, a imagem, seja usando a própria expressão pastor, ou às vezes usando imagens que remete ao pastoreio de Deus em relação ao seu povo. A função desse tema é prover consolo de Deus como pastor de Israel, especialmente nesse período de humilhação. Deus guia os israelitas no exílio, embora suas pegadas não sejam visíveis. É interessante essa expressão, só para você perceber, o verso de número 19, lá para o finalzinho do Salmo, ele diz assim: pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. A palavra no hebraico para vestígio é a mesma palavra para pegadas.
os passos de Deus. É impressionante isso, porque muitas vezes é isso que acontece, ou grande parte das vezes da nossa vida. É isso que a gente precisa pensar, nós precisamos nos conscientizar, que assim como foi no tempo do povo de Deus no Antigo Testamento, e em muitas experiências do povo de Deus por todas as eras, é que as pegadas de Deus não são vistas, mas Ele está presente. Assim como foi no mar. Claro, por quê? Porque as águas levaram as pegadas. Deus abriu o mar vermelho, o povo passou a pé enxuto. Por um pouco tempo, as pegadas daquele povo se fez presente ali. Mas logo vieram as águas e, inclusive, mataram os egípcios, os exércitos egípcios. Ali estavam as pegadas do povo, que, sem dúvida alguma, eram também as pegadas do próprio Deus, das ações de Deus. Mas não se vê as pegadas mais. Às vezes nós achamos que não há pegadas de Deus, não há vestígios de Deus em muitos dos momentos em que nós estamos vivendo. Mas a palavra de Deus nos garante que as pegadas de Deus estão aí. Esse salmo está escrito, e particularmente esse bloco no salmo, no livro dos Salmos, estão aqui para falar para todos nós, para todos os crentes de todas as épocas, em quaisquer circunstâncias em que eles estão vivendo, que Deus se faz presente nas horas mais difíceis, mais duras da nossa vida. O Salmo 77 tem duas partes principais, verso 1 ao verso 9, e depois do verso 10 até o verso 20. A primeira parte, expressando o estado de angústia do salmista, a angústia, como em poucos lugares no salmista, no livro dos Salmos, nos é apresentada aqui. Palavras fortes, palavras difíceis, que remetem à angústia, à depressão, a um momento difícil em que ele está vivendo. E a segunda parte, então, é uma parte numa escala ascendente, em que percebemos o conforto. E é interessante nós olharmos para essa segunda parte, nós vamos olhar mais detidamente quando como ele descobriu esse conforto, como se deu o conforto do Senhor na sua vida. E é interessante mais uma marca que a gente precisa notar para a gente perceber a pungência dessa mensagem, a profundidade dessa mensagem desse salmo, é que nessas duas partes prevalece algumas características gramaticais muito interessantes. Por exemplo, na primeira parte, do verso 1 ao verso 9, particularmente do verso 1 ao verso 6, há um uso muito grande do pronome na primeira pessoa, eu, mim. Há uma referência explícita àquilo que o salmista está fazendo para resolver a sua angústia. Na segunda parte, do verso 10 até o verso 20, especialmente os versos 13 a 20, há uma mudança na gramática. Não mais a primeira pessoa, mas a segunda, é o tu. É o tu que se refere a Deus. E essa é uma grande nota, muito importante. Embora a gente possa, e a gente vá fazer isso aqui, ver outras partes, mas basicamente esse salmo nos conduz dessa maneira, dessa forma, para que a gente possa entender essa mensagem. Vejamos então essas duas partes aqui. A primeira é um lamento. Ele menciona duas vezes a palavra noite. Parece que a sua experiência, embora possa ter durado várias noites, é especialmente uma noite da qual ele se recorda de uma maneira mais especial, em que ele clama a Deus, em que ele busca a Deus. A segunda parte é o consolo, quando ele reflete sobre Deus, quando ele pensa em Deus. Calvino, bem no início do comentário deste Salmo 77, ele diz: quem quer que tenha escrito este salmo, parece que o Espírito Santo, pela instrumentalidade da sua boca, ditou uma forma comum para a igreja em suas aflições, para que, ainda sob as mais cruéis perseguições, os fiéis não deixassem de enviar
as suas orações, o seu clamor a Deus. Veja, o lamento, verso 1 até o verso 9, o lamento, a tristeza pode durar a noite toda. Esses versos iniciais, eles podem ser divididos, então, mais ainda em duas partes, para a gente poder entender melhor, mais didaticamente. Primeiro vai do verso 1 ao verso 3, depois do verso 4 até o verso de número 9 ou 10. Veja então, primeiro no verso 1 ao verso 3, olhe na sua Bíblia, o salmista clama a noite toda porque está sobrecarregado de angústia. No verso 1, ele ora a Deus intensamente. A oração do salmista inicia-se no verso 1 com palavras e formas aí na língua original, na língua hebraica, que expressam bastante veemência. Primeiro, essa repetição que ele faz. A Deus a minha voz, a Deus a minha voz. Não há na língua hebraica esse verbo elevar. É exatamente a repetição e a forma do verbo na língua, da expressão, de alguma maneira, manifestar a sua voz, que vai exatamente expressar a maneira como foi bem traduzida aqui nas nossas versões, pelo menos na minha, na Almeida Revista e Atualizada. Ele grita com sua voz. Ele expressa-se em voz alta, daí a ideia de elevar a voz. Ele faz isso com bastante força, bastante veemência. É interessante também notar aqui que a língua hebraica permite que você, diferentemente da língua portuguesa, uma espécie de imperativo para a primeira pessoa, é uma espécie de ordem a si mesmo. São os cortativos na língua hebraica, para expressar exatamente essa extrema e intensa necessidade de dizer algo a Deus que o está incomodando profundamente. No verso 2, ele ora a Deus, diz ele, toda a noite, e não encontra consolo. Sabe o que é isso? Já passou por essa experiência de orar uma noite inteira, pensando, ou dizer algumas coisas para Deus, gritar? Diz o texto que com as mãos estendidas, que era a maneira própria de orar, eles não tinham esse costume de, ao cantarem o que eles cantavam em suas reuniões, no próprio templo, em alguns momentos, de levantar as mãos aos céus, como a gente faz muitas vezes na nossa cultura, em nossos cultos. Nunca levantar as mãos na Escritura refere-se a cântico de louvor. Embora não veja nenhum problema em fazer. Às vezes eu faço também, mas sempre está ligado à oração. É a maneira que o povo do Oriente Próximo, especialmente o povo de Deus, expressa. É uma maneira de, mais uma vez, o salmista dizer que ele está buscando a Deus. Erguer as mãos significa que ele está tentando pegar com suas mãos o próprio Deus. Está desesperado. Ele busca a Deus, mas ele diz: não encontro consolo. Ele ora a Deus e a sua alma não encontra ânimo. Pelo contrário, diz o verso 3, o seu espírito, diz, desfalece. Agora, a segunda parte dos primeiros versos, de 4 a 9 agora, o salmista busca respostas em seu próprio coração. É interessante que logo após essas declarações intensas, de mãos levantadas, de noite inteira, clamando por Deus, em seguida, após essas declarações cheias de angústia, então ele volta-se para si mesmo. Não há solução neste caminho. Entre os versos 4 e verso 5 até o verso 6, a gente observa algumas expressões em que ele não encontrará nesse caminho solução para a sua vida.
2 vezes ele usa expressões aqui como, por exemplo, alma, espírito, são termos da psicologia hebraica. E ele vai a Deus, mas exatamente nesse processo que a gente chamaria de intimista, de voltado para si mesmo. A palavra íntimo aqui na minha versão, que é o nefesh, a alma, ele volta-se para a sua alma e o seu espírito. Isso é muito interessante a gente trazer para nós, porque isso é muito próprio da nossa cultura também, nos dias em que nós vivemos. Nós achamos, muitas pessoas acham, pelo menos a maioria das pessoas acham, que este movimento de voltar-se para dentro, que as psicologias humanistas e as psicologias populares aí também, no movimento de achar que, voltando para a sua intimidade, buscando forças dentro de si, elas poderão resolver os seus problemas, encontrar alívio e descanso para as suas vidas, para as suas almas. O verso de número 5 diz que ele faz um mergulho no seu passado. Lembrar do passado pode ser muito perigoso. Às vezes é a solução, como a gente verá na segunda parte. Mas quando é olhar para o passado numa perspectiva puramente em si mesmada, voltada para si, em comparação muitas vezes com os momentos maravilhosos da vida, em comparação com o presente, que é uma verdadeira desgraça, isso pode ser realmente um sério problema para a vida. E veja, o próximo passo disso, é interessante que o salmista vem mostrando para nós, da angústia para uma vida que vê solução, voltando-se para si mesmo. O que pode dar isso? Os versos 7 a 9. Até onde essa postura irá levá-lo? A dúvida. É por isso que estão aí, do verso 7 até o verso 9, 6 perguntas. E vejam as perguntas que ele levanta aí no texto. Verso de número 7. Deus parece ter rejeitado. São 2 perguntas que remetem a isso. Será que Deus rejeita os seus filhos? Verso de número 8. Mais 2 perguntas. Deus deixará de agir graciosamente com o seu povo? Verso de número 9, mais 2 perguntas. Deus deixou o seu amor aliançado, pactual? E é interessante que nessas expressões do verso 7 até o verso 9, vários termos aqui são usados em relação aos grandes temas da aliança de Deus desde Abraão, entrando pelas Escrituras até o Novo Testamento. Termos que se referem à aliança de Deus com o seu povo, aliança irrevogável de Deus com o seu povo. Veja, irmãos, o Senhor rejeita os seus para sempre? Ele pode deixar de amar aqueles que amou uma vez? Ele pode rejeitar Abraão e a sua descendência? Seu caráter mudou de modo que ele não é mais misericordioso? A resposta é muito clara. É claro que não. Deus não muda. Deus não quebra as suas promessas. Suas misericórdias são novas a cada manhã. Portanto, se o salmista não acredita que Deus é favorável, deve ser porque ele não está vendo as coisas do jeito certo. Mas esse é um problema que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Quando nós não temos a perspectiva correta, quando nós nos mergulhamos em nosso ser e queremos achar dentro de nós mesmos, na nossa alma, da nossa consciência, como gostam a filosofia do nosso tempo, na nossa interioridade, um mergulho na nossa interioridade, o que nós vamos encontrar é somente isso: perguntas, perguntas, perguntas sem respostas, e perguntas que questionam inclusive a aliança de Deus, o amor de Deus, o compromisso aliançado de Deus. Esse é o problema.
É ele quem está errado, não Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3, verso 4, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus é fiel. Uma das coisas que nós não podemos, que faz parte da cura daqueles que enfrentam a noite escura da alma, como este salmista, é confiar na palavra empenhada de Deus, na sua promessa, na sua aliança. É isso que traz conforto. A segunda parte do nosso texto diz do conforto de Deus, mas se a primeira parte é o choro, a segunda parte fala de alegria. A alegria vem pela manhã, como diz o Salmo 30, do verso 10 ao verso 20. O que traz cura a um coração perturbado? Há uma mudança de foco aqui, como já acentuei. Isso é percebido, como vi pela mudança, como já mostrei a mudança dos pronomes aqui. A primeira parte está toda calcada, fundamentada no